e um menino de 7 anos foi baleado na manhã de hoje durante uma operação da Polícia Militar em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. A criança ficou ferida após suposta troca de tiros da PM com criminosos, segundo informações de lideranças locais. O tiroteio ocorreu na Viela Passarinho. Para falar deste assunto, eu convido agora Dudu Ribeiro, diretor executivo da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas, para se juntar a mim e a Cris. Dudu, boa tarde, obrigado pela presença aqui no All News. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde, Cris. Mais uma vez um prazer estar aqui colaborando com vocês. Dudu, como é que você viu esse caso em Paraisópolis? Mais um caso em Paraisópolis, mais um caso envolvendo a Polícia Militar. Vamos lembrar todos e todas que há algum tempo, né, tivemos uma morte, né, de jovens em Paraisópolis, 9 jovens em Paraisópolis. Aquilo chocou todo o Brasil também. Houve toda a discussão da participação da polícia naquele momento. E agora, novamente, agora uma criança baleada, né, no rosto por conta e com a presença da polícia, né, como operação da polícia. Como é que vocês veem essa situação, as responsabilidades? Bom, primeiro é sempre importante a gente começar se solidarizando com a comunidade e com a família dessa criança, né, para a gente sempre lembrar que nós não estamos falando de números, né, nós estamos falando sempre de pessoas, de histórias de vidas, de pessoas que têm trajetórias, e nesse caso especificamente de uma trajetória ainda se iniciando, porque é uma criança, né, mas a gente tem observado, né, em parceria com o Instituto Fogo Cruzado, nos monitoramentos que a gente faz, que é em Salvador, São Paulo, Pernambuco e no Pará, o alvo também alcança as crianças, né? Isso é um resultado de um tipo de política que favorece o confronto, né? A ocupação dos territórios, sobretudo negros e periféricos, e especificamente falando sobre São Paulo, nós estamos falando de um estado que vinha nas últimas 2 décadas de forma diferente de grande parte do Brasil, reduzindo de forma constante o número de homicídios, e o atual governo, na verdade, tem revertido esse movimento de redução, que a gente pode conversar sobre várias possibilidades, né? Porque também tem isso, né? Quando a gente não produz bons dados em segurança pública, a gente fica com dificuldade de medir a eficácia de determinadas ações para a redução da letalidade. Mas Tarcísio, o seu governo, hoje é responsável pelo aumento de 94% de mortes causadas pela polícia no primeiro trimestre desse ano em relação ao do ano passado. Nós estamos falando não apenas dessas pessoas vitimadas pelas polícias, mas também das polícias em franco crescimento o número de suicídios, né? A gente está falando de um ano de 2023 que tiveram 31 suicídios na polícia de São Paulo, né? Isso são dados assustadores de um processo de guerra, né? A gente sabe, né? A gente acabou de passar pela noite de ontem a aprovação da PEC 45, e que busca colocar na Constituição a criminalização do porte de drogas, que é colocar na Constituição um modelo de guerra, um modelo de guerra que vitima crianças, que vitima a população como um todo, que sequestra o orçamento público, mas que também afeta e coloca na linha de tiro os próprios agentes policiais, muitos deles em folga, mas também os coloca em franco adoecimento mental nessa lógica de tiros. Cris, você tem perguntas para o Dudu? Nossa, Sakamoto, esse caso é muito difícil porque esse menino, né, Dudu, ele não tem o direito, aos 7 anos de idade, ele não tem o direito ao mínimo de segurança para ter lazer, para ir para a escola, para ir para a casa da babá. E a gente está falando também de um caso, né, Sakamoto, que ele podia ter morrido. A gente está falando de um caso que, por acaso, esse menininho sobreviveu atingido na cara, podia ter ficado cego, podia ter tido uma consequência neurológica, podia ter morrido. Então, eu só imagino e aproveito para me solidarizar também o desespero dessa família, o desespero, o susto e o trauma que fica nesse menino, né? Então, é muito um caso realmente muito violento. Então, eu queria saber que saídas a gente tem diante de um momento em que, como você bem falou,
é um governo que está tendo a matança, o tiro como política, e além do mais, aqui há uma denúncia de hoje à tarde do G1, com um vídeo mostrando os policiais recolhendo os estilhaços, e já há um questionamento, um afastamento desses policiais, um questionamento sobre possível fraude ali da investigação que deve ser feita. Então, quer dizer, se a gente tem uma polícia passível de fraude, com uma ideia de um governador que acha que precisa desligar essas câmeras as câmeras que fazem enfim, alguma garantia de filmar os procedimentos policiais. Que saída que a gente tem? O que que a gente só pode esperar que trocar de governo para ter uma solução? Há uma pressão social, consegue qualquer avanço? O que que a gente pode fazer como país diante de uma atrocidade dessas? E como a gente tem visto, aliás, dessa e outras, né? Bom, Cris, eu acho que, primeiro, se a gente pensar até a nossa conversa aqui, ela já é uma mudança de chave importante do ponto de vista da cobertura feita sobre segurança pública no Brasil. A gente passou muitos anos em que apenas gestores ou policiais falaram sobre segurança. É fundamental que a gente amplie muito esse debate para todas as pessoas, setores, organizações da sociedade civil e gestores de outras pastas que não sejam da segurança pública discutam segurança. O nosso maior problema é justamente achar, primeiro, que segurança pública é feita apenas pelas polícias, eles mesmos acharem que são os únicos que falam sobre segurança, e nós temos uma política de segurança pública no Brasil que ele é baseado no militarismo. E aí, o que é que a gente tem que pensar sobre isso? Um é que o militarismo, ele não gosta de democracia, né? O militarismo não aceita o controle civil. O militarismo, ele é baseado na lógica da guerra e, portanto, na eliminação do inimigo e não na proteção da vida. Então, nós temos um gravíssimo problema que a gente arrasta da ditadura para os tempos atuais, que é a gente ter um modelo de segurança pública baseada no equipamento de guerra. E esse equipamento de guerra, ele age para o que ele foi criado. Por isso eu não acredito que o fundamental seja reformar a polícia militar. Na verdade, a gente precisa de um ente de segurança pública que seja baseado na proteção da vida. Nós estamos falando que no Brasil nós temos hoje, de forma nítida, um déficit censitário, segundo os últimos dados do IBGE. Nascem mais meninos negros do que meninas negras no Brasil, mas a partir da linha que vai chegando perto da adolescência e o começo da vida adulta, as meninas negras já alcançaram os meninos negros e perto dos 60 anos, as mulheres negras são o dobro dos homens negros. Nós estamos falando que existe um projeto de país que elimina drasticamente, de forma abrupta, uma quantidade de meninos de forma significativa. E isso não é apenas sobre meninos e homens. Isso é sobre comunidade negra, é sobre democracia, é sobre Brasil, é sobre as mulheres negras também, já que são elas as mães, as irmãs, as tias, que também continuam a sua vida no que a gente chama de percorrer a vida em luto, como se continuássemos de forma dramática, obrigadas a viver a vida, mas com uma ferida dramática, como é, por exemplo, a violência contra uma criança, um tiro contra uma criança, ou a perda de um parente, ou então também o próprio encarceramento massivo de pessoas, porque se a gente tem 800 mil pessoas presas no Brasil, a gente tem cerca de 3 milhões cumprindo pena, porque suas famílias cumprem pena com quem está dentro do presídio, porque elas são responsáveis por muitas coisas, por quem foi sequestrado pelo Estado.